Tem dias em que a gente simplesmente não sabe explicar o que está sentindo. Não é exatamente tristeza, nem raiva, nem medo. É uma inquietação silenciosa que vai crescendo por dentro. Uma sensação de que algo está fora do lugar, mesmo quando tudo parece certo por fora. Você acorda, segue a rotina, cumpre seus compromissos, dá risada quando esperam que você sorria, responde tudo bem quando perguntam como está. Mas no fundo, você sente que não está. E isso cansa. Cansa mais do que qualquer trabalho. Cansa porque você percebe que algo dentro de você está carregando mais do que deveria. E o pior, você nem sabe ao certo há quanto tempo. É nesse ponto que muitos se enganam. Acham que precisam de algo novo para se sentirem melhor. Mais conquistas, mais respostas, mais distrações. Só que a paz que você tanto busca talvez não esteja no que falta, mas no que sobra. Sim, no que sobra. Nos excessos que você carrega sem perceber. Nos pensamentos que se repetem sem controle. Nas culpas que ficaram presas ao passado. Nos medos que criam formas dentro da sua cabeça. Nos apegos silenciosos que continuam drenando sua energia dia após dia. Não é a ausência de coisas boas que está te afastando da paz. É a presença insistente daquilo que já deveria ter sido deixado para trás. A vida moderna tem o hábito cruel de nos ensinar a acumular. Tarefas, informações, cobranças, metas, vozes, conexões, preocupações. Mas quase ninguém nos ensina a esvaziar, a limpar o que pesa, a questionar o que ocupa espaço sem propósito, a dar nome ao que dói, a abrir mão do que já não faz sentido carregar. E por isso, seguimos colecionando o desnecessário e chamando isso de normalidade. Mas não é normal viver em guerra com a própria mente. Não é normal sentir culpa por desejar descanso. Não é normal se acostumar com a dor só porque ela está sempre ali. Você não nasceu para sobreviver sufocado. Você nasceu para respirar com presença. E a verdadeira paz começa quando você tem coragem de parar, olhar para dentro e fazer essa pergunta com honestidade. O que dentro de mim está me impedindo de ter paz? É só depois dessa pergunta que o estoicismo entra como uma luz. Porque ele não vem te oferecer conforto rápido, nem fórmulas para a felicidade. Ele vem te ensinar a remover o desnecessário, a fortalecer o que importa, a construir por dentro uma estrutura que não dependa do que o mundo faz, mas sim do que você escolhe manter dentro de si. Os antigos estoicos entendiam que a verdadeira liberdade nasce quando você aprende a viver com menos reatividade, menos ilusão, menos apego, menos ruído. E é por isso que eles não buscavam um mundo ideal. Eles se tornavam pessoas ideais para qualquer mundo. Neste vídeo, eu quero te mostrar com clareza 11 coisas que você precisa eliminar da sua vida se quiser encontrar paz de verdade. Não são teorias abstratas, são verdades práticas, incômodas talvez, mas libertadoras. E se essa mensagem já tocou em algo aí dentro, eu te convido a continuar com a gente. Deixe seu like, se inscreva no canal para não perder mais conteúdos como este e escreva nos comentários a frase "Eu escolho a paz", porque só quem declara isso com consciência está pronto para o que vem a seguir. Agora respire fundo, olhe com sinceridade para si mesmo e venha comigo para o vídeo. 1. Elimine o apego ao que não volta. Você já reparou quantas vezes, mesmo parado, continua preso a algo que já passou? Às vezes o corpo está no presente, mas a mente está soterrada no que foi. Um erro que ainda te atormenta, uma conversa que não terminou bem, uma oportunidade que escorregou pelas mãos. Às vezes não é uma lembrança clara, mas uma sensação que insiste em ficar, uma saudade mal resolvida, uma culpa silenciosa, uma pergunta sem resposta. E assim, sem perceber, você começa a viver mais no passado do que no agora. Começa a reagir com base em feridas antigas, começa a se proteger de dores que nem existem mais, começa a repetir padrões que foram criados por versões suas que já não existem. E o mais cruel de tudo é que esse apego silencioso tem um custo alto. Ele te impede de experimentar a paz. O problema não está em lembrar. O problema está em reviver. O problema está em se agarrar à esperança de que, talvez, se você pensar mais um pouco, sinta menos dor. Ou que, se você não soltar, aquilo possa de alguma forma ser consertado. Mas a verdade é que não pode. O que passou, passou.
Não importa o quanto você deseje, nada trará de volta os dias que se foram, as escolhas que você não fez, as palavras que não disse. E não existe nenhuma quantidade de sofrimento que seja capaz de reescrever o passado. A única coisa que o sofrimento faz quando você não o transforma é te manter refém dele. Os estoicos sempre nos alertaram sobre isso. Para eles, a verdadeira liberdade não está em viver uma vida perfeita, mas em aceitar com serenidade aquilo que não se pode mudar. Epicteto ensinava que o sofrimento nasce quando tentamos controlar o incontrolável. E o passado, por mais que doa admitir, é o território mais incontrolável que existe. Ele não pode ser editado, não pode ser revivido, não pode ser corrigido. Pode apenas ser compreendido. E depois deixado onde pertence, no tempo que já foi. A dor só se torna permanente quando você continua alimentando-a com pensamento. Quando continua voltando ao mesmo lugar em busca de uma saída que nunca esteve lá. A mente, sem disciplina, tem o péssimo hábito de se prender ao que não tem solução. Ela insiste, repete, questiona, projeta, revisita. E assim, você acorda com o corpo cansado não porque não dormiu, mas porque passou a noite inteira lutando com cenas antigas. Cenas que você já viu 1000 vezes. Cenas que não mudam. Cenas que deveriam estar em silêncio, mas continuam gritando porque você ainda as mantém vivas dentro de si. E aí surge uma verdade incômoda, mas libertadora. Muitas vezes não é o passado que te persegue. É você que não o deixa descansar. Eliminar o apego ao que não volta não significa apagar memórias, fingir que não doeu, ignorar lições. Muito pelo contrário. Significa olhar para o que foi com coragem, entender o que aquilo te ensinou, honrar a dor que sentiu e então soltar. Significa aceitar que a vida não vem com refação. Que você pode sim ter feito escolhas erradas, mas que hoje, exatamente hoje, pode escolher diferente. Significa parar de lutar com fantasmas e começar a construir presença. Significa reconhecer que não importa o que tiraram de você, ainda há muito o que construir com o que ficou. Há quem diga que o tempo cura tudo, mas os estoicos diriam outra coisa. O tempo só cura o que você está disposto a curar, porque o que você alimenta com lembrança constante cresce. O que você revisita com apego permanece, e o que você não tem coragem de encarar continua te controlando. Por isso, a paz não chega para quem espera, ela chega para quem solta, para quem olha com lucidez e diz, isso não me serve mais. Para quem entende que continuar preso ao que já foi é escolher viver metade da vida, sempre com um pedaço da alma virado para trás. E talvez seja difícil no começo. Talvez você ainda sinta que precisa guardar certos sentimentos para não esquecer. Que precisa manter a dor para provar que amou. Que precisa visitar aquela memória para se lembrar de quem era. Mas há uma diferença enorme entre lembrar com maturidade e reviver com sofrimento. Você não precisa esquecer. Só precisa deixar de sangrar toda vez que lembrar. E isso só acontece quando você escolhe conscientemente soltar. Quando decide com firmeza e compaixão fechar um ciclo por dentro. Marco Aurélio enfrentou guerras, traições, perdas e desilusões, e ainda assim escreveu todos os dias sobre equilíbrio, foco e serenidade. Ele sabia que o verdadeiro campo de batalha era interno, que a mente é o primeiro território a ser conquistado, e que o passado só se torna prisão quando você entrega a chave da sua liberdade para ele. Por isso ele escrevia, você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso e encontrará a força. Encontrar paz exige coragem. A coragem de desapegar não apenas de pessoas ou coisas, mas de versões suas que já ficaram para trás. Exige reconhecer que o que passou te trouxe até aqui, mas não precisa te acompanhar além. Elimine o apego ao que não volta. Liberte a sua energia para o que pode ser vivido agora. E você verá que, aos poucos, o presente se tornará um lugar mais habitável, mais calmo, mais inteiro, mais seu. 2. Elimine a ilusão de controle sobre os outros. Um dos maiores roubos de energia que você sofre diariamente talvez nem seja por causa de algo que você fez, mas por causa do que espera que os outros façam. No fundo, mesmo sem dizer, você carrega uma expectativa silenciosa. Que o outro entenda como você se sente, que o outro se comporte da maneira que você acha correta, que o outro retribua como você gostaria, que o outro pense como você pensa. E aí,
Quando essa expectativa não é atendida, e a maioria das vezes ela não será, nasce o atrito, a frustração, o ressentimento, a confusão. E o mais cruel é que isso tudo acontece não porque o outro te feriu intencionalmente, mas porque você projetou sobre ele um tipo de controle que nunca existiu de fato. Você não pode controlar o que as pessoas pensam, não pode controlar o que elas dizem, nem o momento em que elas decidem crescer, se afastar, te decepcionar ou até mesmo te admirar. Você pode sim influenciar, pode inspirar, pode orientar com o exemplo. Mas ainda assim, mesmo depois de tudo isso, cada pessoa é dona de sua própria mente, de suas reações, de seus tempos. E a tentativa de controlar isso não só é inútil, é desgastante. Porque toda vez que você baseia sua paz em algo que depende da atitude alheia, você entrega sua serenidade nas mãos de alguém que talvez nem saiba cuidar dela. O estoicismo sempre foi muito claro sobre isso. Epicteto dizia que a chave para a liberdade está em distinguir o que está sob nosso controle e o que não está, e o comportamento das outras pessoas, suas opiniões, seus sentimentos e suas escolhas, nunca estará sob o seu controle. Por mais que você queira, por mais que você se esforce, por mais que sua intenção seja boa, e quando você insiste em tentar comandar o incontrolável, acaba deixando de comandar aquilo que realmente está ao seu alcance, você mesmo. Quantas vezes você se pegou gastando energia tentando convencer alguém, tentando explicar algo que a pessoa não queria entender, tentando mudar a forma como ela te via, como te tratava, como se comportava? E quanto tempo isso tomou de você? Quanto peso isso colocou nos seus ombros? A verdade é que muitas das suas dores atuais não vêm do que os outros fazem, mas do quanto você esperava que eles fizessem diferente. Do quanto você apostou sua paz em uma mudança que nunca veio. Viver tentando ajustar os outros à sua expectativa é como tentar alinhar o vento com as mãos. É um esforço constante, mas sempre frustrado. E é aí que nasce um ciclo de sofrimento. Você espera algo que não acontece, se frustra com isso, reage com irritação ou tristeza, tenta controlar ainda mais e quando nada muda sente-se impotente e esgotado. Tudo isso por ter colocado o foco no lugar errado, por ter esquecido que o verdadeiro domínio está dentro, não fora. Eliminar a ilusão de controle sobre os outros é dar um passo imenso rumo à liberdade emocional. É aprender a lidar com a realidade como ela é, e não como você gostaria que fosse. É saber que as pessoas estão no processo delas, com as limitações, traumas, histórias e tempos delas. E que isso não significa concordar com tudo, aceitar abusos ou ser passivo. Significa apenas que você deixa de querer ser o editor da vida alheia. Você para de tentar salvar quem não quer ser salvo, de mudar quem não pediu mudança, de convencer quem já decidiu não ouvir. E nesse espaço de soltar, nasce algo raro: paz. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, compreendia a limitação do poder sobre os outros. Em seus escritos, ele dizia que a raiva que sentimos dos erros alheios muitas vezes é um reflexo da nossa própria ignorância sobre a natureza humana. Porque esperamos dos outros uma clareza que nem sempre temos. Esperamos coerência, empatia, maturidade, como se fossem obrigações universais. Mas esquecemos que nem todo mundo vê o mundo da mesma forma. Nem todo mundo está pronto para os mesmos aprendizados. E exigir isso é como cobrar frutos de uma árvore que ainda está criando raízes. E mais do que isso, ao querer controlar o outro, você se distancia de si. Você perde o foco da sua evolução pessoal, da sua prática interior, da sua jornada. Começa a viver em função das reações externas e esquece que a sua força nasce no seu centro, e não na resposta de ninguém. A verdadeira disciplina emocional vem quando você assume 100% de responsabilidade por si, sem carregar o peso das escolhas alheias nas costas. Isso não é frieza, é maturidade. É uma forma de respeitar os limites entre o que é seu e o que é do outro. Quando você elimina essa ilusão, percebe que há muito mais paz em aceitar do que em controlar. Em colocar limites claros ao invés de tentar mudar comportamentos. Em dizer isso eu tolero, isso não com firmeza, ao invés de tentar ser aceito. Em caminhar ao lado de quem escolhe estar, ao invés de arrastar quem se recusa a vir. E aí, a vida começa a fluir com mais leveza.
porque você entende que a responsabilidade pelos seus sentimentos é sua, e que o outro pode ser como for, sem que isso determine o seu estado interior. O controle é uma ilusão confortável, mas é uma prisão disfarçada. Quanto mais você tenta controlar, menos vive. Quanto mais tenta comandar o mundo externo, menos governa o seu mundo interno. E se você realmente quer encontrar paz, precisa abrir mão dessa ilusão. Precisa soltar o outro. Precisa parar de ajustar o mundo à sua expectativa e começar a ajustar sua mente ao mundo como ele é. Só assim você vai perceber o que os estoicos sempre souberam, que a verdadeira força não está em mudar o outro, mas em permanecer inteiro, mesmo quando o outro não muda. Antes de seguirmos para a próxima lição, eu tenho uma notícia rápida para você. Se você está gostando dos ensinamentos estoicos que compartilho aqui, tenho algo que pode te ajudar ainda mais. Nosso manual Estoicismo para uma Vida Moderna já está disponível. Nele, você vai descobrir como aplicar os princípios do estoicismo para transformar sua mente e emoções, enfrentando os desafios do dia a dia com sabedoria e calma. Seja no trabalho, nos relacionamentos ou nas dificuldades diárias, esse manual é o guia definitivo para te ajudar a viver com mais equilíbrio e propósito. Então, não deixe para depois. Clica no link na descrição ou no comentário fixado e garanta seu exemplar agora. Dê o próximo passo para dominar suas emoções e alcançar a paz interior. Agora sim, vamos voltar para a nossa lição. 3. Elimine a busca por aprovação. Você talvez não perceba o quanto a sua paz está nas mãos dos outros. O quanto do que você faz, diz ou escolhe é moldado pela necessidade silenciosa e muitas vezes desesperada de ser aprovado. Em algum momento da vida, quase todo mundo aprende a medir o próprio valor pelo reflexo que recebe, pelos aplausos, pelos elogios, pelos olhares de validação. E aí, sem perceber, você começa a adaptar seus passos para agradar, a moldar sua verdade para caber na expectativa alheia, a esconder partes de si por medo de rejeição. Aos poucos, você para de viver e começa a representar. Essa busca por aprovação é sorrateira. Ela se disfarça de educação, de humildade, de empatia. Mas no fundo, muitas vezes é medo. Medo de não ser aceito. Medo de ser julgado. Medo de não pertencer. E então você se vê evitando conflitos só para manter uma imagem, dizendo sim quando queria dizer não, sorrindo quando por dentro tudo grita. E o preço disso é alto. É a perda da autenticidade. É o esgotamento de tentar ser o que esperam, e não o que você realmente é. A paz, nesse cenário, se torna impossível. Porque viver para ser aprovado é viver em constante vigilância. É estar o tempo todo avaliando se você está agradando. E isso cansa a alma. Os estoicos sabiam que a dependência da aprovação alheia é uma forma sutil de escravidão. Sêneca dizia: é um homem livre aquele que despreza o que não está sob seu controle. E o julgamento dos outros é justamente isso. Algo que nunca estará sob seu domínio. Você pode ser íntegro, gentil, sensato e ainda assim ser mal interpretado. Pode ser honesto, transparente, justo e ainda assim ser criticado. Porque o olhar do outro é filtrado pelas dores, crenças, limitações e vaidades dele, não pelas suas intenções. Quanto mais você tenta agradar, mais perde de vista quem você é. E o mais irônico é que mesmo agradando, a aprovação nunca é garantida. Porque quem vive para ser aceito está sempre em dívida, sempre se sentindo insuficiente, tentando preencher expectativas que mudam a cada dia. Hoje te aplaudem, amanhã te esquecem. Hoje te elogiam, amanhã te atacam. E se a sua paz depende disso, ela estará sempre em risco. Por isso, eliminar essa necessidade não é se tornar insensível, é se tornar livre. Liberdade, na perspectiva estoica, é viver conforme a própria razão, não conforme os aplausos. É agir com base em princípios internos sólidos e não em pressões externas voláteis. É falar o que precisa ser dito mesmo quando a plateia prefere o silêncio. É fazer o certo mesmo quando ninguém está olhando. É honrar sua verdade mesmo quando ela te afasta de alguns. Porque a verdade é essa: se você precisa se distorcer para caber na vida de alguém, talvez o lugar não seja seu. E se precisa viver fingindo ser algo para conquistar respeito, então esse respeito não vale nada. Existe uma paz que só chega quando você se desapega do rótulo que os outros te deram. Quando você para de se medir por curtidas, reações, convites,
Elogios. Quando você entende que o seu valor não está no reconhecimento alheio, mas na sua consciência tranquila ao colocar a cabeça no travesseiro. Há uma força silenciosa em ser quem você é, mesmo que isso signifique ser mal interpretado, porque a coerência com a própria alma é mais poderosa do que qualquer imagem fabricada. Quantas vezes você hesitou em seguir um sonho por medo do que os outros iam pensar? Quantas vezes desistiu de algo que queria muito só porque disseram que não era para você? Quantas vezes se calou para manter uma falsa harmonia? E quantas vezes deixou de se olhar com amor porque alguém não te enxergou com respeito? Isso não é sobre eles, é sobre você, sobre o poder que você deu, sobre a dependência emocional que foi sendo criada, e sobre a escolha que você tem agora de romper com isso. Romper não significa virar as costas para o mundo, significa virar-se para dentro, significa aprender a se aprovar antes de buscar aprovação externa. Significa olhar para si com olhos mais compassivos, mais exigentes também, mas sempre mais verdadeiros. Significa estabelecer um eixo que não se dobra a cada crítica, que não se infla a cada elogio. Um eixo que permanece, porque você sabe o que carrega, sabe por que escolheu, e sabe quem está se tornando. Marco Aurélio escrevia todos os dias para lembrar a si mesmo do que era essencial. E entre suas meditações, uma das mais poderosas é: pare de se preocupar com o que o mundo diz. Só se preocupe com o que você diz a si mesmo. É esse o ponto. Enquanto a voz de fora for mais alta do que a sua voz interior, você viverá em guerra. Mas quando você começa a construir uma opinião firme sobre quem é, sobre o que quer e sobre o que acredita, o julgamento dos outros passa a ser só barulho. E barulho não precisa ser combatido, só ignorado. Elimine a busca por aprovação, não porque você quer se isolar, mas porque você precisa se libertar. A paz nasce quando a necessidade de ser amado por todos dá lugar à decisão de ser fiel a si. E essa fidelidade, ainda que te custe alguns aplausos, vai te devolver algo infinitamente mais valioso: o silêncio de uma consciência tranquila e uma vida que finalmente é vivida com as próprias mãos. 4. Elimine a comparação silenciosa que te corrói. Poucas coisas consomem tanto a alma quanto o hábito silencioso de se comparar. Às vezes não é consciente, não é declarado, não é nem mesmo intencional, mas está ali, nas pequenas observações do dia, no olhar que escaneia o outro para medir o próprio valor, naquela sensação incômoda que nasce quando alguém alcança algo que você queria, no sentimento agridoce ao ver uma conquista que não é sua. Você não sente exatamente inveja, ou pelo menos não admite isso, mas sente desconforto, sente um tipo de desconexão com sua própria história, e aos poucos, sem perceber, começa a achar que está atrasado, que está abaixo, que está falhando, só porque o outro está florescendo. A comparação é traiçoeira porque ela utiliza uma régua que nunca mede com justiça. Ela se baseia em fragmentos, em aparências, em recortes extremamente filtrados da vida alheia. Você olha o que o outro mostra e compara com o que você esconde. Olha o palco dos outros e se esquece dos bastidores que você vive. E assim passa a se sentir menor não porque de fato é, mas porque está olhando de um ângulo distorcido. E nesse desvio de foco nasce o autoabandono. Você para de nutrir seu próprio caminho, porque está ocupado demais analisando o terreno vizinho. O estoicismo alerta, com uma clareza brutal, para o desperdício de energia que existe em se comparar. Sêneca dizia que ninguém pode viver feliz se está sempre olhando para a felicidade dos outros. E essa frase, embora simples, carrega um impacto imenso. Porque enquanto você estiver preocupado com a velocidade do outro, não conseguirá respeitar o seu tempo. Enquanto você medir sua jornada pela linha do tempo alheia, perderá a conexão com sua própria essência. E mais, perderá o prazer de caminhar. Porque tudo o que você fizer será imediatamente julgado como pouco, como tarde, como insuficiente. Não por ser de fato, mas por não estar no mesmo ritmo de alguém. A comparação silenciosa te corrói porque ela não te permite viver com gratidão. Ela te cega para o que você já conquistou, para as pequenas vitórias do cotidiano, para o quanto você cresceu desde o último tropeço. E quando você não reconhece seus próprios passos, é como se não tivesse andado. Você sente que nada é o bastante, que o esforço é em vão, que a vida só vale quando espelha a de alguém.
Mas essa é a grande armadilha. Viver para parecer em vez de viver para ser. E esse parecer é um buraco sem fundo. Porque sempre haverá alguém com mais beleza, com mais dinheiro, com mais influência, com mais facilidade. Sempre haverá alguém em destaque. E se você não aprende a se alegrar com isso sem se diminuir, viverá eternamente insatisfeito. Eliminar a comparação não é sobre se isolar, não é sobre ignorar o mundo, é sobre cultivar um olhar mais honesto e respeitoso com a sua própria trajetória. É sobre entender que cada ser humano vive em um contexto único, com desafios, facilidades e dores que você não vê. É sobre parar de usar os outros como termômetro da sua evolução e começar a usar você mesmo como referência. Você está melhor do que ontem? Está sendo mais honesto consigo? Está enfrentando seus medos, mesmo que devagar? Então isso já basta, porque progresso real não se mede em números, se mede em consciência. Marco Aurélio, com todo o poder que tinha, escrevia para si todos os dias, como um lembrete de que a verdadeira grandeza não está no que é público, mas no que é íntimo. Ele sabia que, por mais que o mundo aplaudisse, era dentro de si que ele precisava encontrar coerência. Porque, no fim das contas, é no silêncio da mente que se revela a verdade do espírito. E é nesse silêncio que você pode finalmente perceber o quanto a comparação é barulhenta, o quanto ela te tira da sua paz, do seu centro, do seu foco, e o quanto ela te afasta do que realmente importa, viver com verdade, mesmo que ninguém veja. A comparação é um tipo de veneno lento. No começo parece só uma observação, depois vira uma inquietação, e quando você menos espera, já virou um estilo de vida. Um estilo que vive em função da validação externa, do desejo de ter o que o outro tem, de ser o que o outro é. Mas isso é ilusão, porque você não precisa ser o outro, precisa ser inteiro em si, precisa descobrir quais são as suas sementes, regar seu solo, aceitar suas estações. Às vezes a sua vida parece parada, quando na verdade está germinando. Só que você não vê isso porque está ocupado demais olhando o que floresceu no jardim ao lado. Liberte-se desse hábito que te corrói em silêncio. Toda vez que você sentir a comparação surgir, respire fundo e volte para si. Lembre-se do que te trouxe até aqui. Honre o que foi difícil. Agradeça o que foi superado. E siga. Não porque está correndo uma corrida com os outros, mas porque está trilhando um caminho só seu. A sua única competição deve ser com a sua própria ignorância, com seus próprios vícios, com suas próprias versões antigas. A vida não é uma disputa, é uma construção, e cada um constrói com as ferramentas que tem. Elimine a comparação, abrace a singularidade do seu processo e perceba que a paz floresce quando você para de medir e começa a viver. 5. Elimine as expectativas irrealistas. Grande parte da sua frustração não vem do mundo em si, mas da imagem que você criou de como o mundo deveria ser. Você não se decepciona com as coisas como elas são, se decepciona com o que esperava que elas fossem. E é nesse vão, entre a realidade e a expectativa, que nasce a dor. Porque quanto mais distante for a sua ilusão, mais difícil será aceitar a vida como ela é. E quanto mais você insistir em esperar perfeição das pessoas, das situações, de si mesmo, mais preso estará a um ciclo contínuo de ressentimento, de indignação, de sofrimento sutil que nunca termina. A mente, quando imatura, se agarra com força a roteiros invisíveis, cria histórias perfeitas, finais ideais, reações exatas que raramente se cumprem. Você espera que os outros te tratem como você os trata, que reconheçam seus esforços, que compreendam sem você ter que explicar. Espera que a vida retribua na mesma medida, que o sucesso chegue no tempo que você calculou, que as coisas aconteçam da forma como você imaginou. Mas a vida, em sua natureza selvagem e imprevisível, nunca prometeu obedecer aos seus planos. Ela simplesmente flui, e o seu sofrimento aumenta toda vez que você exige dela uma coreografia que só existe dentro da sua cabeça. Os estoicos sabiam disso profundamente. Marco Aurélio escrevia para si mesmo como quem luta contra o peso das expectativas. Não espere que o mundo seja bom. Apenas seja bom você. E isso é mais do que uma frase de consolo. É uma chave de virada interior. Porque a partir do momento em que você entende que a realidade é neutra, nem a favor nem contra,
Você para de sofrer por aquilo que ela não cumpre. Para de exigir retorno emocional. Para de cobrar reconhecimento invisível. Para de esperar que a vida te recompense só porque você foi bonzinho. A vida não lida com trocas emocionais. Ela é crua. E é por isso que os sábios aprendem a caminhar sem criar narrativas fantasiosas. Eles vivem com os pés no chão, mesmo quando a alma sonha alto. A expectativa irrealista não é só uma distorção mental, é também um vício. Um vício de controle, de fantasia, de fuga. É como se fosse mais fácil projetar um futuro idealizado do que encarar o presente como ele é. E enquanto isso, você deixa de viver o agora, porque está ocupado demais se frustrando com o que não aconteceu. Você sofre pelo que ainda nem existiu. E esse sofrimento é sempre solitário, porque ele se baseia em algo que só você criou. Ninguém mais está naquela realidade paralela. Ninguém mais assinou o contrato das suas expectativas. E não pense que eliminar as expectativas é o mesmo que se tornar pessimista. Não se trata de esperar o pior, mas de se libertar da necessidade de que tudo saia exatamente como você quer. Trata-se de aprender a apreciar o que vem, mesmo quando vem de forma diferente. Trata-se de trocar a rigidez pela flexibilidade, o controle pela adaptação, a cobrança pela aceitação. Você ainda pode ter metas, sonhos, desejos, mas precisa aprender a caminhar com leveza, com presença, com abertura ao que é. Sêneca escreveu que o maior obstáculo para viver é a expectativa, que depende do amanhã e perde o hoje. E quanta verdade há nisso! Você pode passar anos esperando o momento certo para ser feliz, para descansar, para se permitir viver. Mas o momento certo nunca chega, porque você está esperando que tudo esteja exatamente do jeito que você idealizou. E essa espera se transforma em prisão, porque enquanto você espera pelo cenário ideal, a vida real vai escorrendo pelos seus dedos. Quantas vezes você se frustrou porque alguém não agiu como deveria? Quantas vezes se sentiu injustiçado porque o universo não reconheceu seu esforço? Quantas vezes adiou a paz porque ela não veio no pacote que você tinha imaginado? Eliminar as expectativas irrealistas é, na verdade, recuperar o controle sobre si mesmo. É se permitir viver com mais serenidade, porque você não está mais preso à ideia de que tudo tem que ser do seu jeito. É perceber que a liberdade está, muitas vezes, em aceitar, não em exigir. Isso não significa se conformar com qualquer coisa. Significa apenas que você ajusta sua mente à realidade, ao invés de tentar forçar a realidade a se ajustar à sua mente. Significa que você age com intenção, mas sem apego ao resultado. Significa que você aprende a acolher a vida como ela é, e não como foi projetada no seu ideal. Marco Aurélio enfrentou traições, perdas, desafios políticos e guerras, e mesmo assim ele escrevia sobre serenidade. Não porque sua vida era tranquila, mas porque ele não criava fantasias sobre o mundo. Ele entendia a dureza da realidade e ainda assim escolhia a virtude. Ele sabia que o sofrimento é multiplicado quando você exige o que não pode controlar. Por isso, se queria paz, ele aceitava o que vinha e agia com sabedoria diante disso. E talvez essa seja a virada que você precise hoje. Talvez o seu cansaço não seja por tudo que você viveu, mas por tudo que você esperava que fosse diferente. Talvez o peso não esteja na realidade em si, mas na resistência em aceitá-la. Então respire fundo, olhe com mais sinceridade para o que você vem cobrando da vida, dos outros e de si mesmo, e comece a soltar. Elimine a expectativa de que tudo será como você deseja, e você vai começar a perceber a beleza das coisas como elas realmente são. 6. Elimine o medo de recomeçar. Recomeçar assusta. Mesmo quando você sabe que o lugar onde está já não faz mais sentido, ainda assim, o primeiro passo em direção ao novo parece assustador demais. É como se dentro de você existisse uma voz dizendo: e se não der certo? E se for pior? E se eu estiver jogando tudo fora? Essa voz não grita, ela sussurra, mas o suficiente para te paralisar, e então você adia, postega, encontra justificativas racionais para permanecer onde está, mesmo que isso esteja te sufocando. Porque no fundo, o medo do desconhecido parece mais perigoso do que o incômodo do que já é conhecido. Mas o que pouca gente percebe é que há dores silenciosas que não curam com o tempo, apenas se agravam com a permanência.
Permanecer num lugar que te encolhe, numa rotina que te esgota, numa relação que te destrói, num trabalho que te apaga. Tudo isso rouba sua energia vital pouco a pouco. Você sobrevive, mas não vive. Você se adapta, mas não floresce. E isso tem um preço alto, o de se perder de si. Porque quanto mais tempo você passa fingindo que está tudo bem, mais longe fica da sua essência. E mais difícil se torna escutar o que seu coração está tentando dizer há tanto tempo. Recomeçar exige coragem, sim, mas exige, antes de tudo, honestidade, porque só quem tem coragem de olhar com sinceridade para o que sente consegue perceber o que precisa mudar. O medo do novo é natural, ele protege, mas ele também limita. E quando você deixa que ele decida por você, está automaticamente escolhendo viver no rascunho do que poderia ser. Está se condenando a repetir histórias velhas, só porque tem medo de não conseguir escrever uma nova. Mas todo recomeço carrega uma promessa. A de que você ainda está vivo por dentro. Ainda pulsa. Ainda tem escolha. O estoicismo, ao contrário do que muitos pensam, nunca foi uma filosofia sobre aceitar tudo com passividade. É, na verdade, uma prática profunda de alinhamento com o que é essencial. Marco Aurélio recomeçava todos os dias. Ele escrevia para si como quem reconhecia que a batalha mais importante era sempre a interna. Que não importa o quão longe você tenha ido na direção errada, você pode voltar, pode mudar, pode refazer. Porque o homem forte não é aquele que nunca se perde, mas aquele que tem humildade suficiente para retornar ao caminho. O medo de recomeçar está muitas vezes enraizado em um apego ao passado, a uma versão sua que você não quer abandonar, a uma identidade que já não combina com quem você está se tornando. E isso é doloroso, porque recomeçar também é um luto. É deixar morrer o que foi para dar espaço ao que pode ser. É aceitar que certas portas não vão se abrir mais e entender que talvez seja porque você está diante de outra, muito maior. Só que para vê-la precisa soltar as chaves antigas. Você já parou para pensar quantas vezes a vida estava te empurrando para um novo ciclo, mas você resistiu? Quantas vezes percebeu sinais, sentiu incômodos, viveu perdas, e mesmo assim se manteve firme onde já não havia raiz? A verdade é que a vida, de tempos em tempos, nos pede movimento. E se você não atende ao chamado da alma, o corpo começa a gritar. Vêm as crises, os colapsos, os rompimentos inesperados, porque existe uma sabedoria invisível que rege os ciclos, e ela não espera sua permissão para acontecer. Cabe a você decidir se vai participar ativamente dessa transformação ou se vai ser arrastado por ela. Recomeçar não é fracasso, é sinal de maturidade. É você dizendo, aqui já não me cabe mais. É abrir mão de certezas pequenas para acolher possibilidades maiores. E sim, no começo vai doer. Porque tudo que é real exige atravessamento. Você vai se sentir sozinho, perdido, inseguro. Vai sentir falta até do que te fazia mal, porque o cérebro humano se apega ao que é familiar, mesmo que isso machuque. Mas se você resistir ao impulso de voltar só porque sente saudade da estabilidade, verá que algo novo começa a nascer. Uma nova clareza, uma nova força, um novo você. Você não vai se transformar da noite para o dia, mas a cada pequena escolha que faz com consciência, a cada passo que dá em direção ao que realmente acredita, a cada limite que coloca, a cada sim que diz para si mesmo. Você está recomeçando. Não importa o que os outros pensam. Não importa se eles entendem. Importa se você sente lá no fundo que já não pode mais continuar como está. E talvez esse seja o momento mais importante da sua vida. Aquele em que, mesmo com medo, você decide ir. Aquele em que você para de esperar a coragem chegar perfeita e começa com o que tem. Porque a coragem não é ausência de medo, é agir apesar dele. É entender que o chão que falta se constrói com o passo e que a vida, por mais incerta que pareça, sempre recompensa quem caminha com verdade. Então hoje, olhe com honestidade para a sua vida. O que precisa ser encerrado? O que está esperando por você do outro lado do medo? O que você adiou por tempo demais? Elimine o medo de recomeçar. Dê esse passo por você. Por tudo o que ainda pode ser. Por tudo o que você está se tornando, mesmo sem saber. 7. Elimine a raiva mal resolvida. A raiva, quando não reconhecida, se acumula em silêncio. E quanto mais ela se esconde, mais ela contamina.
Você pode até seguir sorrindo, trabalhando, convivendo normalmente, mas por dentro algo pesa. Um nó que não se desfaz. Um calor que não desaparece. Um ressentimento que nunca cicatrizou. E aí, em algum momento, essa raiva escapa. Escapa num comentário seco, numa impaciência com quem não tem culpa, numa explosão desproporcional por algo pequeno, num isolamento que ninguém entende. A raiva não desaparece só porque você finge que ela não existe. Ela se transforma, e muitas vezes se transforma em amargura. O problema é que fomos ensinados desde cedo que sentir raiva é errado, que é feio, que é sinal de fraqueza ou descontrole. Então, ao invés de lidar com ela, aprendemos a engolir, a guardar, a silenciar. Só que raiva engolida não some. Ela fermenta. Fica ali dentro, acumulando tensão, enchendo o peito, endurecendo o olhar, travando a garganta. E aos poucos, sem perceber, você vai ficando mais reativo, mais agressivo, mais distante de si e dos outros. Vai se tornando alguém que vive na defensiva, como se estivesse o tempo todo pronto para se proteger de algo que já aconteceu, mas que você ainda não deixou ir. Eliminar a raiva mal resolvida é um ato de libertação, mas antes de tudo, é um ato de coragem, porque exige que você encare o que doeu, que você dê nome ao que te feriu, que você reconheça onde, quando e por quem você foi atravessado. E esse processo dói. Dói porque exige reabrir feridas que você preferia manter escondidas. Dói porque exige abandonar o orgulho que te faz repetir "já passou", quando no fundo você sabe que não passou. Mas é só através dessa dor lúcida que a cura pode começar. Porque o que não é sentido com verdade não é superado. E enquanto você não libera essa raiva, ela continuará dirigindo partes da sua vida, mesmo que você não perceba. Os estoicos compreendiam bem o poder destrutivo das paixões descontroladas. Sêneca escreveu um tratado inteiro sobre a raiva, onde afirmava que nenhuma paixão é mais urgente e mais cruel do que a ira. Para ele, a raiva era uma doença da alma, uma força que, quando não domada, transforma o homem em escravo de seus impulsos. E o estoicismo, com sua ênfase no autodomínio, nos convida não a suprimir a raiva, mas a compreendê-la, a investigar sua origem, sua função, seu limite. Porque a raiva, quando canalizada com consciência, pode sim nos mover. Mas quando negada ou alimentada cegamente, nos destrói. Talvez você ainda esteja carregando raiva de algo que aconteceu anos atrás, de alguém que te traiu, de alguém que te humilhou, de alguém que te abandonou, de alguém que te feriu de um jeito que ninguém mais viu. Talvez essa raiva não se manifeste todos os dias, mas esteja ali, moldando suas reações, interferindo nas suas relações, sabotando sua leveza. E talvez você tenha até motivos válidos. Talvez, de fato, o que fizeram com você tenha sido injusto. Mas aqui está uma verdade dura que você precisa ouvir. A raiva que você carrega não está mais machucando quem te feriu. Ela está machucando você. Cada vez que você revive mentalmente a situação, cada vez que você repete aquele diálogo na cabeça, cada vez que você imagina o que deveria ter dito ou feito, você reabre uma ferida que já poderia estar em paz. Não para esquecer, mas para não continuar sangrando. Porque enquanto a raiva te dominar, você será prisioneiro de algo que já passou, mas que você continua trazendo para o presente, como se a justiça estivesse em manter viva a dor. Eliminar essa raiva não é perdoar de imediato, nem justificar o que aconteceu, muito menos fingir que não doeu. É apenas dar um passo em direção à sua liberdade. É dizer, eu reconheço o que senti, mas eu não quero mais que isso me defina. É se permitir respirar sem esse peso, caminhar sem esse veneno, construir novas relações sem projetar nelas as sombras das antigas. É decidir que o seu presente merece ser mais leve do que seu passado. Marco Aurélio escrevia sobre a importância de não reagir com raiva, de não se vingar, de não se deixar contaminar pela mesquinhez alheia, porque ele sabia que ao agir com ira, você se iguala ao que condena, e ao se igualar, você perde o que tem de mais valioso, sua integridade. A paz que você busca só será possível quando você soltar o que te consome, e a raiva mal resolvida talvez seja o que mais te consome, mesmo quando tudo ao redor parece em ordem. Então olhe para ela com verdade, pergunte-se, por que ainda estou segurando isso? Talvez seja por orgulho, talvez por medo,
talvez por achar que soltar é sinal de fraqueza. Mas não é. Soltar é sinal de maturidade, de força interior, de amor próprio. Porque você não nasceu para viver em guerra consigo mesmo. Elimine a raiva mal resolvida, dê nome à dor, honre o que sentiu, mas depois, solte, por você, pela sua saúde, pela sua paz e pela liberdade de viver uma vida que não ecoa os gritos de feridas antigas. 8. Elimine a voz interna do auto-boicote. Há uma voz que vive dentro de você. Ela não grita, não precisa levantar o tom, mas ela sabe exatamente onde tocar para te paralisar. Ela sussurra com autoridade quando você está prestes a tentar algo novo. Você não é bom o suficiente. Ela aparece quando você começa a se empolgar com uma possibilidade. Não vai dar certo, não para você. Ela observa de longe cada passo seu, não para te apoiar, mas para te lembrar de cada falha do passado. E o mais perverso é que essa voz não vem de fora. Ela é sua, criada, alimentada e repetida por você mesmo. É a voz do auto-boicote. O auto-boicote é uma sabotagem interna disfarçada de precaução. Ele veste roupas de realismo, de prudência, de autocrítica construtiva. Mas no fundo, ele opera para manter você exatamente onde está, na zona de conforto, ainda que desconfortável. Essa voz já viu você fracassar antes, já presenciou sua dor, seus erros, suas quedas, e agora, para te proteger, ela tenta impedir que você se arrisque de novo. Só que ao fazer isso, ela não protege. Ela prende. Ela reduz o seu campo de ação, limita sua visão de futuro, te convence de que ousar é perigoso, de que tentar é ingênuo, de que sonhar é perda de tempo. E é por isso que, muitas vezes, você não precisa de inimigos. Sua própria mente já está ocupando esse papel. Quantas oportunidades você já deixou passar porque achou que não era capaz? Quantas vezes desistiu antes mesmo de começar, porque acreditou que alguém como você não chega lá? Quantas vezes se boicotou com distrações, autossabotagem, procrastinação, porque sentia que não merecia o que desejava? O auto-boicote é isso, uma resistência interna disfarçada de prudência. Uma voz que te faz desacreditar de si, mesmo quando tudo está a seu favor. O estoicismo é, acima de tudo, uma filosofia de fortalecimento interior. Epicteto ensinava que o homem livre é aquele que domina seus pensamentos, não aquele que os evita, mas aquele que os reconhece e os comanda. E é justamente isso que você precisa aprender a fazer com essa voz, porque ela não vai sumir de uma hora para outra, mas ela pode, e deve, perder força. E isso acontece no momento em que você deixa de obedecê-la, no momento em que você começa a questionar suas ordens, no momento em que você decide escutar, mas não seguir. Essa voz não nasceu com você, ela foi construída. Cada crítica não processada, cada rejeição não compreendida, cada comparação que te diminuiu, cada fracasso que você interpretou como prova da sua incapacidade. Tudo isso foi sendo registrado, fixado, armazenado, e aos poucos virou uma narrativa interna. Uma história que você começou a contar a si mesmo sobre quem você é. Mas uma coisa precisa ser dita com clareza. Essa história não é verdade. Ela é apenas uma versão limitada, criada a partir de momentos de dor. E você não precisa mais ser fiel a ela. Você pode escolher reescrever essa narrativa. Pode escolher dizer a si mesmo algo diferente, não com frases vazias de positividade artificial, mas com declarações baseadas em fatos reais. Eu já superei coisas difíceis antes. Eu tenho o direito de tentar de novo. Eu não preciso ser perfeito para começar. Eu mereço crescer. Essa é a nova voz que precisa nascer dentro de você. Uma voz firme, amorosa, justa. Uma voz que não te poupa do esforço, mas também não te sabota antes mesmo do primeiro passo. Uma voz que te convida a agir com coragem e não a recuar por medo. Marco Aurélio escrevia todos os dias para domar sua própria mente. Em suas meditações, ele registrava pensamentos para manter-se focado, para lembrar a si mesmo do que era essencial, para não se deixar levar pelas emoções negativas ou pelos julgamentos errados. Ele sabia que o maior desafio era controlar a si mesmo, e que, se você não cuida daquilo que repete internamente, começa a se afastar da sua própria grandeza. Porque o pensamento constante se transforma em crença, e a crença em identidade.
E quando você acredita que é pequeno, começa a viver de forma pequena, mesmo tendo potencial para muito mais. Eliminar a voz do auto-boicote não é eliminar toda dúvida, todo medo, toda hesitação. É aprender a não se paralisar diante deles. É olhar para essas sensações com clareza e perguntar: isso que estou pensando é real? Ou é uma memória antiga falando mais alto do que minha consciência presente? É desenvolver presença. É treinar a mente para voltar ao agora, onde as possibilidades ainda estão abertas. É parar de buscar garantias externas e começar a construir firmeza interna. Porque, no fundo, o que você mais precisa não é da aprovação dos outros, é da sua própria permissão. Você não precisa de certeza para seguir em frente. Precisa de decisão. Precisa de um compromisso com a sua verdade. Precisa de um voto interno de que vai continuar mesmo quando a velha voz tentar te puxar de volta. Porque ela vai tentar. Ela vai dizer que você não é bom o suficiente, que não é hora, que você vai falhar. E quando isso acontecer, você respira fundo e responde: pode ser, mas ainda assim, eu vou. A sua mente precisa de direção, não de censura. Precisa ser guiada, não silenciada. Precisa de firmeza, não de rigidez. E é isso que o estoicismo ensina, que você pode ser o comandante do seu próprio pensamento, que você pode moldar sua narrativa, que você pode dizer todos os dias, com clareza e intenção: essa voz não me representa mais. Elimine a voz interna do auto-boicote. Recuse-se a ser seu próprio inimigo. Escolha ser o aliado mais fiel que você pode ter e veja como, pouco a pouco, a paz volta a habitar o seu silêncio. 9. Elimine o excesso de informação e estímulo. Vivemos numa era em que tudo chega até nós com uma velocidade que o nosso cérebro nunca foi preparado para suportar. Notícias, mensagens, imagens, opiniões, vídeos, ideias, convites, comparações, ruídos, o tempo todo. Desde a primeira hora da manhã até os minutos finais antes de dormir. E nesse mar de estímulos, o que muitos ainda não perceberam é que a mente, assim como o corpo, também satura. Ela também entra em colapso. Ela também pede socorro, porque informação demais não é sabedoria, é ruído. E o ruído, quando constante, não deixa espaço para que o essencial floresça. Você talvez acorde e já vá direto para o celular. E ali, nos primeiros minutos do dia, antes mesmo de respirar com consciência, já é bombardeado por vidas alheias, tragédias mundiais, discussões que não são suas, propagandas que não pediu, ideias que não filtrou. Em poucos segundos, sua mente deixa de ser sua. Ela é invadida, contaminada. E essa contaminação sutil continua ao longo do dia. Notificações incessantes, feeds infinitos, conversas supérfluas, excesso de conteúdo que não nutre. E no fim você se pergunta por que está tão ansioso, tão irritado, tão sem foco, tão cansado. A resposta é simples. Sua mente está cheia. Cheia de tudo, menos de você. Os estoicos, embora vivessem em tempos infinitamente mais simples do que os nossos, já valorizavam o silêncio como ferramenta de lucidez. Eles sabiam que a clareza não nasce no excesso, mas na contenção. Marco Aurélio escrevia para si, não para o mundo. Buscava em seu diário não mais informação, mas mais presença. Ele entendia que pensar demais sobre tudo era uma forma de se perder do que era essencial. E por isso escrevia com simplicidade, com foco, com a intenção de organizar o próprio pensamento, não de acumular mais. Hoje a dificuldade de muitos não está em encontrar respostas, mas em conseguir ouvir a própria pergunta. Porque existe tanto barulho em volta e dentro que já não se escuta mais o que realmente importa. A alma grita por clareza, mas o ouvido está atento demais ao que dizem os outros. E nessa confusão, você perde a capacidade de discernir o que é seu do que foi apenas absorvido. Você começa a reagir por reflexo, não por consciência, e começa a viver no automático, não por escolha, mas por saturação. Eliminar o excesso de informação e estímulo é, portanto, uma forma profunda de amor próprio. É um movimento de volta para dentro. É reconhecer que sua mente tem um limite saudável, que o descanso mental não é preguiça, é inteligência, que não saber de tudo o tempo todo não te torna ignorante, te torna seletivo. E ser seletivo é um dos maiores atos de maturidade que alguém pode ter nessa era de excessos.
Quantas vezes você sentiu que precisava consumir mais conteúdo para se sentir produtivo? Quantas vezes se sentiu atrasado porque alguém estava estudando algo que você ainda não começou? Quantas vezes perdeu horas em conteúdos aleatórios e terminou o dia sem lembrar de nada útil? Esse é o efeito do excesso. Ele anestesia. E mais do que isso, ele rouba a profundidade. Porque quem está sempre consumindo, raramente está refletindo. Quem está sempre absorvendo, raramente está transformando. Sêneca dizia que não é a quantidade de livros que formam um homem sábio, mas a qualidade do que ele assimila. Ele acreditava que era melhor ler um único texto 100 vezes, com profundidade, do que 1000 textos sem atenção. E isso se aplica a tudo. Às conversas que você tem, às ideias que você acolhe, ao conteúdo que consome diariamente. Porque sua mente é sólida, e o que você planta nela se transforma em pensamento, e o que se repete vira crença, e o que você acredita determina sua forma de viver. O problema é que muitas das sementes plantadas hoje não são escolhidas, são jogadas. Você consome o que aparece, ouve o que te mandam, absorve o que está em destaque. E com o tempo, começa a pensar com a mente dos outros. Começa a agir em função do que está em alta. Começa a se desconectar da sua própria essência porque está ocupado demais tentando acompanhar tudo. E isso não é lucidez. Isso é confusão. E confusão não combina com paz. Por isso, se você quer realmente respirar melhor por dentro, precisa aprender a filtrar, a dizer não para a avalanche de estímulos que não te acrescentam, a criar momentos de silêncio real, longe de telas, longe de vozes, longe da necessidade de saber de tudo. Precisa cultivar pausas, caminhadas sem fone, leituras lentas, conversas profundas. Precisa reduzir o volume externo para poder escutar o que vem de dentro. Porque enquanto sua mente estiver cheia de ruído, você não terá espaço para o que realmente importa. Sua verdade, sua intuição, sua consciência. A paz não nasce do que entra em excesso, nasce do que você decide deixar de lado. E essa decisão exige força, exige critério, exige coragem. Porque ir contra a cultura da hiperconexão é um ato de resistência. Mas é também um ato de sabedoria, porque só quem aprende a ficar em silêncio consegue realmente ouvir. Elimine o excesso de informação e estímulo, não para se isolar do mundo, mas para finalmente se reconectar com o que importa, com o que é seu, com o que é real. 10. Elimine a pressa de chegar ao destino. Há uma ansiedade que não se explica com palavras, mas se sente no corpo. Uma sensação constante de que você está atrasado, de que precisa correr, produzir, conquistar, chegar. Uma inquietação que aparece mesmo quando tudo está relativamente bem. É como se houvesse dentro de você um cronômetro invisível, sempre avisando que ainda falta algo. Que você não está onde deveria estar. Que os outros estão na frente. Que a vida está passando e você não está acompanhando. E então você corre, acorda já apressado, faz tudo com urgência. E no fim do dia, mesmo tendo feito muito, sente que não fez o suficiente. A mente continua correndo, mesmo quando o corpo para. E o descanso verdadeiro nunca vem. Essa pressa silenciosa se alimenta de comparação, de idealizações, de metas externas que foram impostas a você e que você aceitou como se fossem suas. Com tal idade eu preciso já ter conseguido isso. Já devia ter casado ou me formado ou ganhado tal valor. Preciso evoluir mais rápido, produzir mais, melhorar mais. Tudo parece uma corrida. Mas o que você talvez não perceba é que esse ritmo imposto não te fortalece. Ele te desgasta. E te afasta da paz. Porque viver com pressa é viver em dívida com o momento presente. É tratar o agora como algo menor. Apenas como um degrau para algo que ainda está por vir. Os estoicos viam o tempo de forma muito diferente. Para eles o presente era tudo o que existia. Marco Aurélio escrevia: "Não viva como se tivesse 1000 anos à sua frente. A urgência é agora." Mas essa urgência para ele não era pressa, era presença. Era a consciência de que o momento atual é a única coisa real, a única sobre a qual você tem algum controle. E quando você vive como se o agora fosse só um meio para chegar a algum lugar, você não vive. Você apenas atravessa a vida. Passa pelos dias como se fossem obstáculos, e não como partes de um caminho mais profundo. Eliminar a pressa de chegar ao destino é, antes de tudo, confiar.
Confiar que a vida tem um ritmo, que não é preciso forçar cada coisa, que maturidade leva tempo, que crescimento exige processos, erros, repetições, e que o tempo não está contra você. Está te formando. Está lapidando algo dentro de você que não poderia ser apressado. Porque tudo que é apressado demais nasce frágil, sem raiz. E o que nasce sem raiz não resiste. Quantas vezes você apressou um processo e depois percebeu que não estava pronto? Quantas vezes insistiu em alcançar algo antes da hora e, ao conseguir, sentiu que não era aquilo que esperava? A pressa tem esse efeito. Ela ilude. Ela promete uma realização que, quando alcançada, vem vazia. Porque a alma sabe quando algo foi vivido com presença ou apenas atravessado com pressa. A paz que você tanto busca não está na linha de chegada. Ela está no modo como você pisa o chão enquanto caminha. O mundo moderno valoriza demais a velocidade. Tudo precisa ser rápido. Respostas instantâneas, resultados imediatos, transformações visíveis. Mas a mente humana, a alma humana, os processos reais de evolução, esses seguem um outro tempo. Um tempo mais lento, mais orgânico, mais interior. E se você tenta apressar isso, entra em conflito com sua própria natureza. Começa a se cobrar por algo que ainda está sendo construído dentro. E essa cobrança constante se transforma em angústia, em frustração, em cansaço existencial. O estoicismo nos convida a fazer menos promessas ao futuro e mais compromissos com o agora, a colocar mais intenção no presente e menos expectativa na chegada, porque a chegada não existe como um ponto final. Toda conquista abre um novo ciclo. Toda meta alcançada traz consigo novos desafios, e se você não aprende a encontrar sentido no caminho, viverá em eterna insatisfação, sempre sentindo que falta algo, sempre esperando o próximo passo, o próximo nível, a próxima vitória, e nunca sentindo que está, de fato, vivendo. Sêneca dizia que não é a vida que é curta, é a forma como vivemos que a torna assim, porque desperdiçamos o agora com ansiedade pelo depois, e o depois, quando chega, nunca parece suficiente. A mente que vive correndo atrás do futuro perde a capacidade de se aprofundar no presente, e sem profundidade, tudo vira superfície. As relações, o trabalho, o aprendizado, o descanso, nada é pleno. Tudo é passageiro demais para preencher. Eliminar essa pressa é escolher viver com mais consciência. É se permitir desacelerar mesmo quando tudo te pressiona a correr. É entender que seu valor não está na quantidade de metas alcançadas, mas na maneira como você constrói sua caminhada. É trocar a obsessão por velocidade pela decisão de presença. É reconhecer que cada passo, por menor que pareça, carrega dentro dele a totalidade da sua vida naquele instante. E isso é imenso. Então hoje faça esse convite a si mesmo. Desacelere, respire com mais atenção, coma com mais presença, converse olhando nos olhos, caminhe sentindo o chão, trabalhe com entrega, mas sem pressa. Pare de transformar tudo em urgência. Você não está atrasado, você está em processo. E esse processo, se vivido com verdade, vai te levar exatamente onde precisa estar, mesmo que o destino seja diferente do que você imaginava. Elimine a pressa de chegar ao destino, e você vai perceber que a vida não está lá na frente, esperando por você. Ela está aqui, agora. No passo que você está dando neste exato momento, perfeito. 11. Elimine a crença de que paz é a ausência de problemas. Muita gente passa a vida inteira adiando a própria tranquilidade, esperando que as coisas se acalmem, que tudo se resolva, que o cenário mude, que os conflitos terminem, que a mente sossegue por conta própria. Elas dizem que querem paz, mas condicionam essa paz a um futuro ideal que talvez nunca venha. Paz para essas pessoas é um lugar distante, um momento perfeito, uma vida sem turbulências. É um quando que nunca chega. Quando eu me estabilizar financeiramente, quando eu resolver minha relação, quando tudo estiver no lugar. Só que esse quando é uma miragem, porque sempre haverá um novo problema, um novo desafio, uma nova desordem surgindo na borda da sua estabilidade. A verdade que dói, mas liberta, é a seguinte: a paz que você busca não é a ausência de problemas, é a presença de clareza. E clareza não nasce quando tudo está perfeito, mas quando você está inteiro o suficiente para lidar com o imperfeito.
Os estoicos compreendiam isso como poucos. Eles não idealizavam uma vida tranquila. Sabiam que a existência seria feita de perdas, dores, incertezas, mudanças e injustiças, mas acreditavam que mesmo diante disso tudo, era possível cultivar serenidade. Não uma serenidade frágil, que depende das circunstâncias, mas uma serenidade firme, construída no íntimo, protegida por valores e sustentada por discernimento. Marco Aurélio enfrentou guerras, traições, doenças e mortes dentro da própria família. Ainda assim, escrevia diariamente sobre a importância de manter a alma em ordem. Ele não esperava que a vida fosse fácil, esperava que ele próprio fosse forte. E é esse o ponto que diferencia quem vive reagindo de quem vive com lucidez. A paz verdadeira nasce quando você decide que não será mais refém do caos externo, quando você entende que não pode controlar os ventos, mas pode controlar as velas, que não pode impedir as tempestades, mas pode aprender a atravessá-las com dignidade. A crença de que a paz só existe quando tudo está em ordem cria uma armadilha mental. Ela te faz acreditar que qualquer desconforto é sinal de fracasso, que qualquer conflito é prova de que a vida está errada, que qualquer dor é sinal de que algo está fora do lugar. E isso te enfraquece, porque você começa a lutar contra o que não precisa ser combatido. Começa a gastar energia tentando apagar cada incêndio, resolver cada detalhe, controlar cada pessoa, eliminar cada desconforto, e acaba esquecendo de se cuidar, de se ouvir, de manter a calma no próprio centro. Paz não é ausência de barulho, é presença de consciência. É quando você consegue escutar o barulho sem se confundir com ele. É quando você não reage no impulso, mas responde com sabedoria. É quando você percebe que o problema existe, mas você não precisa se tornar o problema. E isso exige prática, porque sua mente foi treinada por muito tempo a buscar controle, a buscar perfeição, a evitar desconforto. Mas o estoicismo ensina o oposto. Ensina a aceitar a imperfeição, a viver com o incômodo, a encontrar estabilidade em meio à instabilidade. Sêneca dizia que é tolice desejar que os ventos estejam sempre favoráveis, porque isso não depende de nós. O que depende de nós é como respondemos ao que acontece. E essa resposta pode ser caótica ou pode ser sábia. Pode ser cega ou pode ser consciente. Pode ser desesperada ou pode ser serena. O que define isso não é o tamanho do problema, é o quanto você treinou sua mente para lidar com ele. Porque paz não é um presente da sorte. É o resultado de escolhas internas, de disciplina emocional, de filosofia aplicada. Você pode estar no meio de uma crise e ainda assim manter a calma. Pode estar diante de um conflito e ainda assim manter o respeito. Pode estar cercado de incertezas e ainda assim manter a lucidez. Isso não é frieza, é força. É saber que a vida vai continuar testando seus limites, mas você pode continuar fortalecendo sua base. E essa base se constrói todos os dias, nas pequenas decisões, nos silêncios conscientes, nas palavras que você escolhe não dizer, nas reações que você decide conter. A paz que você quer não está no cenário ideal. Está na forma como você pisa o chão real. Está na sua capacidade de estar inteiro, mesmo quando tudo à volta está quebrado. Está em respirar fundo no meio do caos, olhar para dentro e encontrar ali um ponto de estabilidade que não depende de ninguém. Esse ponto se chama autodomínio, e ele é o solo onde a verdadeira paz floresce. Então hoje, olhe para a sua vida e pergunte: o que eu tenho exigido da realidade para me sentir em paz? Se a resposta for que tudo se resolva, que todos me entendam, que eu não sinta mais dor, talvez seja a hora de rever essa lógica. Talvez seja a hora de entender que a paz que você tanto busca já pode começar agora. Não porque tudo está bem, mas porque você decidiu estar. Elimine a crença de que paz é a ausência de problemas. Ela é, na verdade, a presença plena de si mesmo. E quando você se habita com consciência, nenhum caos é capaz de te desalojar. Se você chegou até aqui, saiba, isso já é um sinal de força. Porque em um mundo que vive correndo, você parou para olhar para dentro. Parou para refletir. E isso te coloca à frente da maioria. A paz que você tanto busca começa assim, com escolhas conscientes, com pequenas eliminações, com coragem de soltar o que não serve mais. Se essa mensagem falou com você, deixe o seu like,
Se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos que fortalecem a mente e o espírito. E escreva nos comentários: eu fiquei até o final. Assim eu saberei que você está realmente comprometido com essa jornada de transformação. Nos vemos no próximo vídeo. Siga firme e escolha a paz.